Na tela da TV Guarulhos e também no Facebook do Guarulhos em Destaque, meu amigo Lucas Braga. Mandou um abraço pro Tassinho, também pro professor Oswaldo Tassi. Foi meu primeiro professor no curso, na primeira turma do curso de radialista em Guarulhos. E essa turma tinha tão somente, hoje, o apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional, William Bonner. Né? Então essa turma tinha o William Bonner, Roberto Nonato também, que é da CBN. Tínhamos lá professor Martinho Riso e professor Oswaldo Tassi. Um grande beijo, amigão, seu filho e toda a família, que a gente tem um respeito desse profissional que nos ajudou a dar continuidade a esta vocação que tenho desde 1978. Tassi, beijo, vida longa, que Deus abençoe você. Muito bem, Lucas Braga, meu amigo que é o xerife lá do seu bairro, que manda. Vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br na tela. Aí sim o portal, tossi agora. Olha só, gente, trazendo informações a respeito de apreensão pela GCM do Pipa com Cerol. E obras no corredor de ônibus Santos Dumont deverão ser entregues ainda esse ano. Essas e outras informações você encontra no Guarulhos em Destaque, sempre com apoio da Vila Nova Assessoria Condominial. O telefone 4964-8899. Um abraço para os especialistas em condomínio, Lucas Braga. Olha só, esta semana tivemos alguns assuntos que foram destaques nas redes sociais e na internet. Hoje, por exemplo, nesta terça-feira, o Paulinho da Força Sindical foi investigado e teve, por exemplo, a visita não agradável da Polícia Federal em seus escritórios. Isso é uma demanda do Lava Jato, né? O líder sindical pega mal pra caramba, né? E ele disse que suas contas foram aprovadas. Mas a denúncia da JBS está relacionada a pagamento em espécie, né? E aí fica a denúncia da JBS e aí fica o contraponto do Paulinho da Força. Isso ainda vai ter muitas novidades. O outro fato é o Gilmar Mendes dizer o que ele falou a respeito do Ministério da Saúde, chamando que o ministro da Saúde está deixando o Brasil como o genocídio que aconteceu na Alemanha na época do Hitler. Será que o Gilmar Mendes, um homem tão intelectual, estudioso, será que ele não sabe distinguir o que é salgado e doce? Você falar que há um relaxamento por parte do governo federal, né, em relação à pandemia, é de se aceitar. Agora, dizer que o Ministério da Saúde é responsável pelo genocídio, tá de brincadeira, né? E para falar a respeito disso, e também vamos falar de diarista, eu convidei um especialista em direito trabalhista, Dr. Wellington Santana Júnior. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Satisfação estar contigo aqui mais uma vez. E uma satisfação também, mais essa noite, na presença dos telespectadores super qualificados da TV Guarulhos. Geraldo, deixar o meu abraço a todos e dizer, vamos compartilhar as informações passadas aqui na TV Destaque. Informação de qualidade e conhecimento não deve ficar retido para nós. Vamos compartilhar e divulgar essas informações de hoje aqui do nosso bate-papo. E olha, você tem aí a rede social do Guarulhos em Destaque, põe na tela, grande Lucas Braga. Você tem a rede social do Guarulhos em Destaque. Você tem a rede social, YouTube do Geraldo JR da TV. Você tem o Facebook do Geraldo Júnior, que esse é o Facebook do portal. E você tem o Facebook do Ponto de Vendas. São 4 redes sociais disponíveis para você. Agora, doutor, é lamentável você ouvir de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e você em casa, eu queria a sua opinião. Você criticar o Ministério pela a maneira desorganizada ou não
como combater a pandemia, a gente até entende. Agora, falar que no Brasil está tendo genocídio é de uma ignorância muito grande. Olha, Geraldo, infelizmente essa fala do ministro Gilmar Mendes, ela é triste e lamentável, tá? Então, a gente respeita as opiniões políticas, mas existe em primeiro lugar a separação dos poderes, né? Ele querendo intervir dessa forma, qual ministro deve ser colocado, qual tipo de atuação do ministro. Vamos dizer que ele está permitindo que o governo Bolsonaro, o presidente, comece a palpitar sobre as opiniões jurídicas dele. Qual a sentença que ele dá, como o nosso amigo Leonardo Camargo chegou, é sempre muito bem-vindo e vai participar conosco desse bate-papo. Só continuando aqui, quando o ministro Gilmar Mendes, ele faz uma decisão dessa, um comunicado desse, emite uma opinião assim, ele está permitindo, digamos, que o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, querido porque é presidente, é o nosso presidente, respeita a opinião de política, não vou dizer qual que é a minha opinião sobre ele, mas também ele interfira nos despachos das decisões do Gilmar Mendes. E outra coisa, dizer que é um genocídio, isso também é de uma gravidade muito grande. Ele conhece o termo genocídio, é praticado intencionalmente pelas pessoas. E me parece que o fato do ministro da Saúde interino estar no comando agora do Ministério desde maio para cá, né? Sendo que a pandemia, sendo que a dificuldade mundial a gente vem enfrentando desde março, não me parece que é responsabilidade total dele ou do Exército, como ele quis bem dizer, que as mortes estejam aumentando. E nesse sentido, somos contra essa opinião, infeliz opinião do Gilmar Mendes. Eu acho que ele deveria ficar na posição dele de jurista, julgando e aplicando a Constituição Federal. Essa que é a função dele de ministro do STF. Não é ficar palpitando, criando polêmica em assuntos que envolvem saúde pública, infelizmente. Olha só, grande Lucas Braga, cadê você? Vamos trazer para o nosso estúdio o especialista em direito criminal, né? Você em casa deve ter ouvido aquela voz no fundo. Você já vai conhecer o especialista em direito criminal. Ele já puxa o banco para trás, né? Ele já posiciona o banco, querendo quebrar o Lucas Braga, né? Toda a pauta do programa, né? Deixar claro isso. Aí ele chega, né? Querendo comentar em cima do assunto do Dr. Wellington Santana. Esse, brincadeira à parte, meu amigo Dr. Leonardo Camargo, boa noite. Obrigado, Geraldo. É um prazer mais uma vez estar aqui na TV Guarulhos, juntamente com meus amigos, Dr. Wellington Santana Júnior, essa bancada aqui que só brilhanta o trabalho da advocacia. E isso é para seus telespectadores saber que a advocacia criminal, ela urra. Então, quando a gente chega a algum lugar, se o advogado não determinar a postura dele, não mostrar para que veio, muita gente vai tirar o direito do cliente dele que está ali. Então, a advocacia criminal, ela urra. Isso aí é um exemplo da advocacia criminal. Ô, Lucas, você ouviu agora? Não, é urra, viu? O cara chegou e, olha, ia ter um seriado chamado Lei e Ordem na TNT, que é basicamente isso. Né? O Tribunal Americano, um advogado de defesa na área criminal, ele marca a presença defendendo o seu cliente e indagando coisas. Por exemplo, eu vi uma ação ontem, eu sou fã desse tipo de seriado. O advogado chegou para a promotora e disse: esse botão que a senhora está mostrando nos autos, a senhora está dizendo que é do meu cliente. Quantos ternos iguais a este tem no mercado? Quebrou a promotora. Exatamente. Eu já vou começar discutindo esse assunto em casa para você acompanhar de perto, porque a pauta hoje está quente. Está igual a busca do Roberto Carlos. Vamos começar com o doutor Wellington Santana Júnior. Olha só, tivemos alteração essa semana, mudanças na legislação trabalhista, doutor Wellington. Exatamente, Geraldo. Nós tivemos uma mudança importante, que é a prorrogação, a possibilidade de você, empresário, e você, empregado, prorrogarem o acordo de redução da jornada de trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho. Então, a suspensão agora, ela pode ser
por mais 2 meses, tá? Já eram 2 meses, agora você é empregador, você vai ter esse alívio, né? Vai poder suspender o contrato de trabalho por mais 2 meses. E nesse período, o seu funcionário e você empregado, você vai receber do governo federal o equivalente ao que você receberia de seguro-desemprego, mesmo sem trabalhar. Lembrando que essa medida depende de você estar com a carteira assinada e registrado normalmente, né? Para as pessoas que são autônomas ou não têm vínculo de emprego, é o auxílio emergencial, aquele dos R$600, que foi para 500 e 400, que vocês também já conhecem. Então, essa possibilidade é muito boa para manter o fôlego e manter os times das empresas ainda organizados. Não precisa mandar embora ninguém, graças a Deus, dá para segurar mais 2 meses com suspensão. E a redução da jornada de 25%, 50% ou 70% da redução da jornada e redução do salário foi prorrogado por mais 30 dias. Então você já deixou o seu funcionário em casa ou fazendo redução de jornada por 3 meses, agora pode deixar mais um, somando um total de 4 meses, tá? São 120 dias agora permitido para suspender ou para reduzir. Para você que não aplicou até agora, você pode aplicar imediatamente, se for necessário, se sua empresa estiver pedindo esse socorro, suspenda o contrato de trabalho ou faça a redução da jornada. Agora, eu acho que esquecer do aposentado, não, doutor? Quem é aposentado, viu, Lucas? Seu pai é aposentado, Lucas? Não. Nessa medida do governo, ficou havendo navios. O aposentado que continua trabalhando para completar a sua... Porque o aposentado continua trabalhando para complementação de renda, senão... Porque sou aposentado depende do que você ganha. Aí, doutor Wellington Santana, esquecer do aposentado também foi uma coisa... não sou aposentado, mas que vou encontrar isso. Mas será que alguém lá, perto do presidente da República, não pensou no aposentado? Geraldo, essa questão, ela desde o começo da MP 936, ela já foi sedimentada. Quem recebe benefício continuado, né, um benefício de auxílio emergencial, quem recebe, um benefício de auxílio acidente, um benefício de aposentadoria, uma pensão por morte, essas pessoas não têm direito a participar de outro benefício vindo do governo federal. É por isso que, novamente, não se aplica aos nossos queridos aposentados e dedicados que continuam ainda suando e dando sangue para fazer essa economia girar. Infelizmente, não. Este é o Dr. Wellington Santana Júnior, especialista na área trabalhista. E você, com certeza, fique atento nas redes sociais. Por favor, Lucas, deixa aí no nosso GC as redes sociais um pouquinho. Desde que as primeiras medidas de isolamento social foram adotadas no Brasil, em meados de março, para tentar conter o avanço do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro vem alegando que as restrições poderão levar ao aumento da violência. O povo passando necessidade e, evidentemente, que essas necessidades passam também por questões de violência doméstica. O setor de inteligência do governo chegou a traçar alguns cenários de descontrole social com ocorrência de ondas e saques até em hospitais. Parte dos militares que integram o governo passou a usar o argumento para endossar o discurso do presidente e defender o chamado isolamento vertical. Doutor Leonardo Camargo, qual o impacto da pandemia nos índices de criminalidade? Geraldo, é um tema bem bacana para as pessoas entenderem, e o Dr. Wellington também é um estudioso, a criminalidade não está só gerada no problema ali da prática efetiva. De que forma que eu explico? A criminalidade também está relacionada à perca de cidadania, à perca de renda, à perca de princípios fundamentais. A Constituição é muito clara, diz que o primeiro direito do cidadão é a vida, é a liberdade, é a saúde, é a moradia. E quando um Estado ele começa a cercear, não fornecer ao seu ente ali, ao seu administrado, que somos nós, eu, o senhor, o doutor Wellington, então as pessoas elas acabam indo para a criminalidade. Então a criminalidade é uma soma de violências, né? Então
nós estamos aqui já falando já há alguns meses, desde o início, né, a perca de renda, né, doutor Wellington? Sim. Aquele gestor que administra o lar dele, muito surrado, muito sucateado já, com valores ínfimos às vezes, um salário mínimo, 2, que é a média mensal do trabalhador, e da noite para o dia ele deixa de prover a riqueza à família dele. Infelizmente, esse é um cidadão mais propício a ir à linha da violência, porque ele é um predador nato, ele não encontra, se ele não está encontrando dentro da casa dele no trabalho, ele sai à busca. E às vezes essa busca, em um meio mais rápido e ali pulando uma fila de trabalho, uma fila de emprego, há um auxílio emergencial. Tem pessoas, Geraldo, pessoas assim, violações gravíssimas. Eu tive notícia que a Defensoria Pública da União está promovendo inúmeras ações. Pessoas com 70, 80 anos não conseguem ter o cadastro positivado, porque falta um dígito, o RG da pessoa não está em ordem, o CPF não está em ordem. Então essas pessoas, Geraldo, são as mais propícias à marginalidade. Então quando a gente dita marginalidade, é perca de garantias. Ela não é só levada àquela pessoa que tem uma conduta criminosa. Então quando a pessoa ela deixa de ter riquezas próprias, ela cai na marginalidade, que nós também já falamos em outros programas. As pessoas começam a mercantilizar produtos sem procedência, essas pessoas são presas. Então, infelizmente, quando se cerceia e tira garantias fundamentais do cidadão, esse cidadão é o mais propício a ir ao crime, a ir à marginalidade. Este é o Dr. Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. O que aconteceu ontem, que a mídia toda divulgou e o governo de São Paulo afastou os 2 policiais, isso não quer dizer que a tropa seja igual. Não. Vai aqui, evidentemente, os nossos elogios a esse trabalho incansável das polícias militar e civil e a Guarda Municipal do Estado. Agora, vale ressaltar que tem que ter um cuidado todo especial. Nós tivemos exemplos dos Estados Unidos, né, com o que aconteceu lá. E aquela cena de ontem foi lamentável. A pessoa já estava paralisada, doutor Leonardo. Não precisava o comportamento do policial com aquele cidadão. E, Geraldo, esse é um tema muito legal e vivemos numa sociedade extremamente politizada. Hoje todos os jovens, qualquer pessoa, a minha mãe, ela tem uma rede de internet que às vezes me deixa fora da realidade, né? Como que as informações chegam muito rápidas, né? Tivemos um caso bem recente aqui no nosso país ao lado, os Estados Unidos, né? De um crime grave de racismo, né? Eu não vejo esse crime igual ao racismo, à política que se utilizou lá nos Estados Unidos, né? Mas o agente público, Geraldo, ele tem, uma das garantias dele é prover um bom serviço de retorno ao cidadão. Sim. Porque primeiro ele é pago pelo Estado, é administrado pelo Estado, e o que ele recebe é fruto dos tributos que nós pagamos. Então, qualquer serviço que seja prestado de uma maneira inadequada, esse cidadão, por ser pago por dinheiro público, ele tem que ser sim responsabilizado. Aí a gente entra na seara dos policiais. O emprego da força, Geraldo, ele só é permitido na nossa legislação quando não há mais meios legais e idôneos para serem utilizados. De que forma? Se você dá uma voz de parada ali, o policial, ele tem o poder de polícia, determinar uma parada, uma busca e apreensão dentro do carro da pessoa, essa pessoa se nega. Ele dá mais uma ordem a essa pessoa, ela se nega. E na terceira, ele tem que usar o meio moderado da força. Porque a partir do momento que ele quebra essa cadeia de uso moderado, ele viola e comete crime. Então, o administrado, ali o policial militar, se ele se utiliza de meios inidôneos, ele cometeu crime. Então, consequentemente ali, o meio não foi legal, Geraldo. Infelizmente, porque era uma senhora idosa. Por mais que ele estivesse sozinho ali, eu acredito que todos os princípios que ele aprendeu na academia de polícia, ele não utilizou ali no momento. Porque ele tem sprays de gás pimenta, ele tem algemas, e era uma mulher. Não era um homem extremamente agressivo, um homem que... E não há nenhuma notícia, mesmo que eu vi na internet, não, porque você não viu antes. Não.
nada justifica o meio final. Então ali, aquele ente público ali, aquele policial será devidamente processado. Foi afastado, né? Administrativamente. Então, o funcionário público ele tem duas violações ali que ele responde. Uma é na seara administrativa, para quê? Para saber se ele tem valores ainda a envergar a farda da Polícia Militar e, consequentemente, ele tem 3 procedimentos ali, o policial. Então, ele vai ver se a administração ainda o quer como servidor. Ele é concursado, ele tem todas as garantias constitucionais, então ele só perde a envergadura da função dele a partir do processo regular. 2, ele cometeu um crime comum de abuso de autoridade, algumas pessoas falaram em tortura, isso é o delegado de polícia instaurando um inquérito e vai se apurar. E 3, ainda mais, ele é um servidor público, ele é um policial militar, ele tem um código penal militar, um código de processo penal militar, que vai ainda apurar se aquele ato que ele cometeu ali violou institutos também do Código Penal Militar. Então, o servidor público, você que pensa que nada vai acontecer, o primeiro ato é o afastamento. Ele, consequentemente, irá ser, as condutas que ele fez ali, naquele momento com aquela senhora, terão 3 searas: administrativo, crime comum e crime militar. Sem falar ainda que ele pode ainda, ao final, ser responsabilizado de forma cível. Essa senhora poderá ainda ingressar com uma ação própria dela contra o Estado e contra aquele policial que ali representavam estados. Então, você que está em casa achando que nada poderá acontecer, eu acredito que esse cidadão hoje, no mínimo, está sentado aí com vários advogados aí, né, doutor Wellington? Sim. Tentando achar meio estratégicos de defesa. Então, se você tem uma dica boa também para os nossos telespectadores. Se você tem interesse de ser um servidor público, entenda isso. Você é pago com dinheiro público, tem o princípio da moralidade, você tem que ser moral com as pessoas que você ali cuida, tem que ter eficiência no seu serviço. Qualquer serviço ineficiente, Geraldo, ele não tem um resultado final. Ali, a eficiência dele é prestar um bom serviço de segurança. E a legalidade, que é o principal. Se você violar, você está sendo ilegal com o público final que ali e o Estado. E o Estado não vai ter dó de você, não. Não tenha dúvida. Olha, é um exemplo a ser seguido, porque muitas vezes, no exagero, né, de indagar o cidadão, o policial, e aí precisa de todo um treinamento. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo veio a público dizendo que há treinamentos específicos de como abordagem. Agora, não sou especialista. Sabe quando isso ia reduzir um pouco? Se todas as viaturas tivessem câmera e que o policial não pudesse manuseá-la, né? Esta câmera, a central de monitoramento das polícias e a própria ouvidoria ia ter acesso a esse trabalho. Gente, vou voltar agora com o doutor Wellington Santana para falar de um assunto que nesse tempo de pandemia vem aumentando, o trabalho da diarista. Doutor Wellington Santana Júnior, diarista pode cobrar do patrão os dias que ficou em casa? Geraldo, essa pergunta tem uma resposta ruim para a diarista. É porque ela não pode cobrar do patrão os dias que ela ficou em casa. A diarista, ela oferece um produto por conta própria, ela não tem vínculo de emprego e também não tem garantias de salário ou estabilidade, nem mesmo do benefício emergencial. Ela pode socorrer-se aí, do período que ela ficou sem receber, sem trabalhar, do auxílio emergencial. Mas ela não tem um vínculo que permita ela cobrar os dias parados. Essa é a primeira resposta à sua primeira pergunta. Olha, vou fazer um intervalo, a gente já volta para continuar falando de diarista aqui, né? Temos ainda mais 30 minutos de programa, né? Para a gente dar continuidade a esta pauta. Temos também a questão da violência doméstica com o doutor Leonardo Camargo. A pauta de hoje é simplesmente imperdível. Eu tenho um intervalo de 1 minuto, daqui a pouco a gente volta.
Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o Debate Guarulhos nas redes sociais, por gentileza, Lucas Braga. Olha o Facebook, olha aí. Eu tô achando, viu, Lucas, que vamos começar às 19h30, vamos pro embate. Vamos pro embate, vamos pra briga, né? Na rede social. Meu Deus! Deixa eu mandar um forte abraço pro José Augusto, está sempre acompanhando os grandes amigos das redes sociais. Olha, o público é muito grande, mas tem o Ricardo Beiras, que é um brother de muitos anos, lá de Ubatuba, né? Tem a minha cunhada Marlene, a minha sobrinha Denise. Falou, tia, tem que falar no meu nome. Aí tem que falar, né? Forte abraço e obrigado pela sua audiência. No debate da nossa mesa aqui, os nossos convidados, Dr. Wellington Santana Júnior, especialista em direito trabalhista, Dr. Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. Vamos dar continuidade à questão da diarista. Tem estabilidade em tempo de pandemia, doutor Wellington Santana? Curto e grosso, não tem estabilidade, tá? É importante que você saiba. A diarista, Geraldo, ela tem uma relação de trabalho muito singular, ela é diferente. Ela estabelece o dia que ela vai trabalhar, ela não é subordinada a ordens diretas, ela pode faltar e não sofre punição. Então, não existe essa estabilidade no período de pandemia. É importante também ressaltar o seguinte: às vezes você é uma telespectadora que presta serviço de diarista, ou você é um empresário que recebe serviço de diarista, presta para a empresa ou recebe. Isso é um perigo muito grande, tá, Geraldo? Porque diarista, ela é a pessoa que presta serviço no âmbito doméstico, no âmbito familiar. Então, mesmo que ela vá 2 dias por semana, né, em tese, somente isso, mas é uma empresa, é um salão de cabeleireiros, é uma empresa de transportadora, enfim, é um perigo porque isso pode dar um vínculo de emprego na primeira vez que sentar na mesa de audiência com o juiz. Então, toma cuidado. Diarista é no âmbito doméstico familiar. Se vai chamar para prestar um serviço na empresa, eu sugiro que contrate uma outra empresa de limpeza, terceirizada. A diarista tem direito a vale transporte e a vale refeição? Geraldo, não tem, a não ser que ela tenha combinado isso com o seu patrão, mas ela também não tem. Dentro do preço da diária dela, ela pode negociar o vale transporte, mas tem algumas que falam por fora: olha, minha diária são R$150, e eu mais o vale transporte. E aí combinou, tudo bem. Lembrando que às vezes também a alimentação ela não está diretamente vinculada, porque a diária não precisa ser uma diária de 8 horas, de 10 horas, inclusive não tem limite de jornada, mas também ela pode ser muito curta. Às vezes em 4 horas, em 5 horas, acabou a diária, o seu negócio está cumprido e a pessoa tem que te pagar. Então aí o vale alimentação, vale refeição também não entra. Estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior, especialista em direito trabalhista. Dr. Leonardo Camargo, ainda com relação à pandemia, as mortes por intervenção policial, Dr. Leonardo Camargo, nesse tempo de pandemia, como é que estamos? Olha, Geraldo, quando há aumento de criminalidade, há aumento de combate, né? Então o Estado também ele tem o dever legal de combater a criminalidade. Então, eu entendo que possa sim ter um aumento, né, relativo, porque o cidadão que não provê riquezas dentro de casa, ele sai à caça ali para alimentar a sua prole, a sua família. Então, eu acredito até num momento aí de aumento de criminalidade. Então, quando há aumento de criminalidade, o cidadão que está ali, ele não quer ser preso, né, Geraldo? Então, ele tem os seus meios de fuga, ele pode atacar o ente ali, o policial civil,
ou policial militar de N maneiras. Então, dessa forma aí, eu entendo que possa sim ter aumentado muito. Os números ainda são nebulosos ainda, né? Não há números estatísticos e firmes, né? Eu acredito que daqui de 30 a 60 dias estaremos no quadro normal e os números de violência serão gritantes. Quando há perca de renda, há aumento de violência. Estou conversando com o doutor Leonardo Camargo, especialista. Recebi informação agora. Me parece que informação do jornal Estado de São Paulo. Dados preliminares das capitais São Paulo e Rio de Janeiro mostram que houve redução dos chamados crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos, segundo o levantamento feito pelo jornal. Essa tendência também foi observada nos Estados Unidos e países da Europa. Essa tendência devido às pessoas em casa, doutor Leonardo? Mais uma vez, Geraldo, envolvendo o tema perca de renda, né? Uhum. Crimes patrimoniais, geralmente, eles têm um emprego de violência. Então, se o cidadão está desprovido de riqueza, ele sai à caça. Então, as pessoas, é difícil entender do outro lado, mas a criminalidade também é envolvida muito com educação, com perca de garantias, como nós falamos aqui, saúde, moradia, a sua renda. O Dr. Wellington é muito especialista, ele sempre fala que a renda, o cidadão, para ele ter uma qualidade interna dentro de casa, ele tem que prover renda, independente de ser o homem ou ser a mulher, que é a gestora do lar. A partir do momento que você perde renda, você perde, o seu emocional se abala, a sua família se abala, e aí tem problemas de violência doméstica. Então, eu acredito que, mais uma vez, há aumento sim. Então, quando nós ditamos em patrimonial, é uma pessoa que subtrai algo ao alheio que não é seu. Por que ela estaria subtraindo? Para prover, infelizmente, renda, porque ela perdeu o seu trabalho, ela não teve o seu auxílio o auxílio emergencial deferido, autorizado, ela está 5, 6 meses sem prover um único real dentro da família dela. Não é desculpa, Geraldo. O que a gente passa aqui não é desculpa do cidadão ir e prover ali uma atividade criminosa. É para os seus telespectadores entender que a criminalidade, ela também está muito atrelada à perca de garantias. Doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal, você em casa deve participar, né? Tem dúvidas? Manda pra gente. No Facebook do Guarulhos em Destaque, na tela Lucas Braga, você pode mandar pra gente. Olha, eu acredito que até o início de agosto teremos o WhatsApp do programa para que você envie as suas mensagens. Doutor Wellington Santana Júnior, diarista tem horário de trabalho definido na legislação? Geraldo, muito boa pergunta. Eu digo o seguinte, diarista pode trabalhar 2 horas por dia, o serviço está entregue, ou ela vai precisar trabalhar mais que 8 horas por dia para concluir a tarefa. Então, não tem previsão legal e ela é livre para estabelecer o horário dela, né? Lógico, combinando com o seu... Só 2 horas? Ela pode fazer o serviço em 2 horas. A tarefa qual que é? Passar uma roupa, lavar uma roupa. Enfim, concluiu a tarefa, está feita a diária. Então, ela tem que concluir a tarefa. Concluindo a tarefa. Ou seja, uma diarista que é contratada para lavar roupa, ela só pode ir embora quando terminar de lavar roupa. Só pode ir embora quando terminar de lavar roupa, né? Uhum. Porque senão ela não vai estar fazendo a contrapartida de trabalho em troca da remuneração. E o que ela pode ser punida com isso? Com a perda daquele posto de trabalho, né? A única coisa é essa. O empregador não vai poder dar uma advertência, o empregador não vai poder suspendê-la, nem vai poder deixar de pagá-la, né? Talvez que a sua qualidade de serviço que você espera na sua casa não é a que ela entregou, mas aí você vai ter que remunerá-la, né? Mesmo que ela tenha tido uma jornada curta, de 2, 4 horas. Você recomenda, porque, gente, hoje, Lucas Braga, você tem diarista em casa, não? Em casa, Lucas? Não tem, não, né? Você que é pau na máquina lá. Agora, você contratar alguém para sua casa que você não conhece, não é recomendável através de uma agência de emprego, porque a agência de emprego, ela que fica responsável por essa contratação, doutor, o risco não é menor. O que o senhor recomenda? Que
tem essa diarista através de indicação, por ela já ter trabalhado na casa de alguém, ou contratar diretamente na agência. O que você recomenda? Geraldo, eu sugiro indicação e recomendação, assim como os serviços técnicos de advogado, de médico, de dentista, né? De advogado. De advogado. Sim. Sempre é bom ter uma recomendação, porque... Eu recomendo o senhor. Muito obrigado. Você é meu amigo, suspeito de falar, mas é sempre importante ter essa recomendação, ter referências e muito boas referências, porque às vezes a gente ouve histórias de, poxa vida, eu tinha um colar e aconteceu alguma coisa, depois que uma pessoa estranha começou a limpar minha casa, eu tinha um dinheiro que eu sabia onde estava, eu tinha um quadro, e aí você, como você vai acusar essa pessoa sem ter provas desse furto, que seria o nosso amigo professor doutor Leonardo Camargo está aqui, ele poderia falar muito melhor que eu sobre isso, mas é um furto qualificado, porque a pessoa está ali mediante ao trabalho, acessando a casa. Mas como você vai provar esse furto, né? A não ser que seja reiterada vezes, você coloca uma câmera e tudo mais. Então, é sempre sugerido que você receba informações, indicações de diaristas. Eu queria mandar um abraço, inclusive, para a Lu, né, que cuida lá da nossa casa. Uma vez por semana ela está lá, às vezes duas quando precisa, e ela é uma pessoa de extrema confiança. Um abraço para ela. Não vou indicar para todo mundo nem passar o telefone, porque eu não quero perder a Lu lá em casa. Existe obrigação de fazer contrato de trabalho? O senhor recomenda? Por quê? Todos esses questionamentos foram passados através das redes sociais, e eu achei interessante o tema, e aí as pessoas foram se aprofundando. Eu acho que não há necessidade de se fazer, até porque o termo diarista não tem vínculo, né, doutor? Geraldo, você como um bacharel em Direito, não é? Você é bacharel em Direito, não é isso? Advogado. Advogado. Mas não praticante. Não exercita, não é militante. Não é mas militante. É advogado e você conhece bem. Aqui na sua pergunta você já indicou a resposta. É bom fugir da formalização do contrato com a diarista, tá? Porque a diarista, ela não tem subordinação de horário, ela não tem regras, vocês combinam o dia, mas se ela não puder, ela pode ter punição. E aí quando você começa a estabelecer regras de dia, horário, tarefas a serem feitas, começa a dar um vínculo, caracterizar, se aproximar mais aí de um vínculo de emprego. Então, realmente, Geraldo, vou seguir a sua orientação e passar para eles, porque tá certo. Não vamos formalizar os contratos de diarista não, tá? A não ser que você contrate uma empresa terceirizada. Aí, maravilha. Você vai lá e assina um contrato com a empresa e ela envia o funcionário para sua casa. Este é o Debate Guarulhos com os advogados Dr. Wellington Santana Júnior e Dr. Leonardo Camargo. Período forçado de convivência entre casais na quarentena representou uma prova de fogo para muitos relacionamentos. Um terço deles relata pelo menos uma briga por semana no decorrer desse tempo, segundo uma pesquisa realizada com 700 entrevistados no Brasil pelo Instituto Casal, Centro de Terapia, que referencia nesse tipo de conflito em São Paulo. Atenção! No levantamento, o celular aparece como principal motivo das discussões. Ele aproxima quem está longe e distancia quem está perto, afirma a psicóloga Denise Figueiredo, responsável pela clínica. Doutor Leonardo Camargo, e a violência doméstica? Em cima dessa pesquisa, há uma demonstração clara e evidente que muitas vezes aquilo que se aproxima, que seria o celular, está distanciando e, ao mesmo tempo, aumentando o conflito entre casais? Infelizmente, a modernidade, Geraldo, pode ser um meio de afastar, principalmente casais que deveriam ter, como os pais da gente eram, né? Eu acho que eu tenho bastante lembrança, o Dr. Wellington é um pouquinho mais jovem, talvez ele tenha pequenas, mas não é tão jovem, né, doutor? Não. Mas o Geraldo aqui, ele pode ser uma grande testemunha ocular do que eu estou falando. Os casais conversavam. Muito mais. Eu lembro que o meu pai e a minha mãe, quando tinha aquela DRs familiar, não DRs de casal, colocava os filhos à mesa,
o pai e a mãe, Sim. e ali se lavava a famosa roupa suja. Já se aplicava o famoso tribunal familiar ali, né? Sim. Já tinha aplicação de pena, já tinha... Tudo. Infelizmente hoje, Geraldo, a falta de comunicação para o casal, para o pai com o filho com a mãe, é um causador de violência. Porque nós estamos desde o começo aqui falando que muitos casais não tinham diálogo. Era aquela situação de segunda a sexta, chegar meia-noite em casa, 8h15 toma o seu banho, toma o seu café, o máximo seria um bom dia. Sábado e domingo, eu vou na minha mãe, eu vou jogar um futebol, eu vou andar de bicicleta, eu vou fazer algum tipo de problema, resolver os meus problemas, e aí aquele famoso empurrar. De 3 meses para cá, tem casais que não tinham o hábito nem de tomar um café juntos. Sim. Não se conheciam. Não se conheciam, vamos dizer assim. Então as pessoas foram obrigadas a levantar toda aquela poeira que estava embaixo do tapete e dialogar. E se era uma natureza de um casamento falido, não tinha mais ajuste. Então as pessoas ali foram obrigadas, Sim. esse é o termo, a conviverem de um instituto totalmente já falido. Os institutos famílias já que estão falidos em relação a pai, filhos, esposa, se já não tem diálogo, nasce a violência. As pessoas não têm o diálogo mínimo, pare, vamos conversar, você está errado, uma das outras partes não entender que ela tem que parar naquele momento, quando não há diálogo, há violência. E infelizmente, esse quadro pandêmico que tomamos a Deus, esperamos a Deus, que esteja no quadro final, ele foi um dos principais starts para as violações, principalmente das relações domésticas dentro do lar. Nós estamos aí, vários estudos, nós estamos falando há meses, cada mês aumenta 10%, 12% de autorizações de medidas protetivas, já aumentou significativamente as situações de decretações de prisões preventivas, é aquela situação que o juiz não tem mais como falar. Ele pede para o cidadão, pare, não ligue, não forneça, não mande mensagem um para o outro, e esse cidadão reiteradamente vem violar, aí só cabe ao juiz a decretação da prisão para a garantia da ordem ali, para que aquele processo continue de uma forma ordeira. Então, Geraldo, infelizmente, muitos casais, eu acredito que, esperamos que alguns se ajustaram, porque tiveram a oportunidade do diálogo, a família pôde se juntar à mesa, mas infelizmente a maioria gritante foi para a extinção. Um dos exemplos nós vamos sentir agora, a partir do dia 27, né, doutor? Os fóruns vão abrir gradativamente. Na China, nós tivemos notícia que tinha fila de espera no cartório para separação. Então, nós infelizmente teremos absoluta certeza que pós esse quadro pandêmico, ou a partir desse dia 27, as defensorias públicas estarão abarrotadas de pedidos de divórcio, abarrotadas em pedidos de divórcio litigiosos, medidas de protetivas, medidas de alimentos que as pessoas não se aguentam, o cara pega o rumo dele, a mulher pega o rumo e vai embora. Infelizmente é isso, é a sociedade. E para terminar a linha, a comunicação ela acaba se afastando, infelizmente. Então o celular é um meio muito empreendedor e perigoso, né? E perigoso. Ele acaba com relacionamentos, aproxima pessoas e, se não há o diálogo, há violência. Doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. Vamos o bate-papo agora com o doutor Wellington Santana Júnior. Quando o contrato de uma diarista por empresas terceirizadas, de quem é a responsabilidade se houver acidente doméstico? Muito boa pergunta, Geraldo. Estou gostando muito das perguntas vindas das redes sociais. Parabéns para vocês, telespectadores inteligentes, que fazem perguntas de ótimo nível. E mesmo se você considera que sua pergunta não é tão pertinente, você imagina isso, manda para cá, porque certamente ela vai ser muito útil para nós aqui. Quando acontece um acidente do trabalho, Geraldo, a responsabilidade é da empresa que contratou, em primeiro lugar. Porém, existe uma legislação trabalhista que ela prevê uma responsabilidade subsidiária. Então, a pessoa que está recebendo o serviço, ela também é beneficiada pela mão de obra que está sendo prestada. Então, primeiro a empresa que ela está vinculada.
Segundo, pode acontecer de chegar assim na pessoa que está tomando o serviço, na pessoa direta beneficiada na sua casa, se você quem contratou e ela sofreu um acidente aí. Lógico que você vai dizer, eventualmente numa defesa, todos os cuidados que você tomou. E também vai dizer, claro, que ela era uma profissional daquele assunto, que ela teve uma culpa concorrente no acidente que foi ocasionado. Então, primeiro, a empresa. Segundo, se chegar a você vai dizer, olha, eu não descuidei dos cuidados aqui do ambiente de trabalho e ela que teve culpa. Às vezes ela que subiu numa cadeira, que não estava bem calçada, ou numa escada, enfim. A gente torce para que isso não aconteça. Mas se acontecer, existe uma responsabilidade subsidiária que for demonstrado cuidado e zelo, essa responsabilidade ela é afastada. Doutor Wellington, quando a diarista tem filho menor de idade, de quem é a obrigação de pagar a creche? Existe essa obrigação? Não existe obrigação, Geraldo. E como ela é sem vínculo, como ela não tem nenhuma relação jurídica de carteira assinada, não é um emprego, né? É um trabalho, mas não é emprego. Isso não gera a ela direitos como auxílio creche, como outros benefícios de vale transporte, vale refeição, enfim, não tem esses direitos, tá? Aí vai ser responsabilidade dela colocar a sua criança numa creche, né, particular ou pública, assim como ela tiver condições. Quando uma diarista quebra algum eletrodoméstico durante seu trabalho, ela tem responsabilidade? Ela tem sim, tá? Ela tem sim. Isso pode ser colocado na conta dela e aí vai ser discutido, né? Lógico que você vai avaliar junto, porque às vezes é uma relação de confiança, como nós falamos aqui. É uma indicação que você já recebeu, já está um tempo trabalhando lá na sua casa, mas ela tem responsabilidade sim pelo tipo de trabalho que ela faz e pela qualidade do serviço que ela entrega. Se fosse uma relação de emprego, aí ela não teria, mas como é uma relação profissional, quase que empresa com empresa, mas são pessoa física com pessoa física, sem vínculo de emprego, ela tem responsabilidade pelos danos que ela causar. E como evitar o vínculo com a diarista? Essa pergunta é muito boa, porque tem alguns passos que você precisa estar atento. O primeiro deles, não formaliza esse contrato, para você não gerar essa obrigação dela com a sua residência. Segundo, e muito importante, não ultrapasse 2 dias na semana, tá? 3 dias já é considerado uma relação de emprego, uma relação de trabalho doméstico. Isso vai gerar várias consequências jurídicas, férias, 13º, hora extra, enfim, supressão de intervalo, de almoço e tudo, e hora extra e tudo mais. Então, toma bastante cuidado. O terceiro ponto, você combina com ela e se ela não puder, você não pode chamá-la, exigir, dar algum tipo de punição para ela. Combinou dela vir hoje, no dia dessa gravação aqui, ela não foi na sua casa. E aí você vai falar, agora você está punida, vou te deixar 3 semanas, 1 mês sem trabalhar. Aí você começa a colocar imposições para ela que se aproximam do vínculo de emprego. E outro ponto é que procure sempre pagar ela certinho, né, porque ela tem os direitos dela. Recomende a ela que ela própria, inclusive tem obrigação, recomende a ela que recolha o seu INSS, porque todo trabalho ele tem obrigação, todo trabalhador vinculado, CLT ou não, tem obrigação de recolher o INSS. Então fala para ela, recolha o seu INSS e a gente fica assim distantes. Então tome esses 4 cuidados que vai te assegurar aí um bom convívio desde o começo com a sua diarista. Doutor Wellington Santana Júnior, cuidar da casa, organizar a alimentação e dar conta das aulas online dos filhos, se descuidar das tarefas profissionais no esquema de home office, tornaram-se também centro de conflitos entre casais com queixas frequentes de sobrecarga de responsabilidades para um dos lados. A questão financeira tem sido também um fator primordial nessas discussões. Doutor Leonardo, o senhor acredita que o fator financeiro
seja ele o principal item nas separações que poderão acontecer nesse período de pandemia? Eu acredito que não só a perca financeira, Geraldo, como nós estamos comentando aqui, um casal que já não tem estrutura emocional já equilibrada, qualquer outra fagulha é uma soma de energias, né? Um casal, ele soma, o homem soma energia com a mulher soma energia com o homem. Então eu entendo que pode ser um dos fatores violadores, porque o homem ou a mulher, os dois eles estão ali numa entidade de casamento para somarem. Uma dos homens, se o homem não está provendo a riqueza necessária, ou a mulher, e essa estrutura familiar não estiver muito bem equilibrada, tem aquelas famosas discussões, o homem pode atacar a mulher, falar, você não está fazendo nada, a mulher pode atacar o homem e falar, você não está fazendo nada. Então, a primeira base de uma entidade familiar que é o casamento é o diálogo. Havendo diálogo, Geraldo, tem como suportar outras coisas. Se não há diálogo mínimo para uma conversa, porque o casal, o homem pode chegar e falar, a partir de amanhã, vamos ter que cortar recursos nessa casa. Vamos ter que cortar a diarista, vamos ter que cortar a televisão a cabo, vamos ter que a internet. E se esse casal já não tem um diálogo, essa mulher não vai aceitar essa diminuição de patrimônio. Então, e aí, consequentemente, é só esperar o momento, a data, a hora certa aí da extinção dessa sociedade. Então, voltamos a falar, o diálogo é extremamente importante dentro do lar. Não havendo diálogo, há violência. Doutor Leonardo Camargo, muitíssimo obrigado, nosso especialista em direito criminal. Os seus endereços nas redes sociais. Obrigado, Geraldo. Desculpe aí a entrada. Essa é uma entrada clássica do advogado criminal. Talvez eu sempre sonhava em entrar desse jeito aqui. E hoje eu realizei. Obrigado, Lucas. Desculpe aí a entrada, mas é um advogado criminal. Vocês perceberam como que chega um advogado criminal numa cena dantesca, uma violência, uma delegacia que as pessoas não deixam a gente... É assim que chega. Então peço desculpas aí ao pessoal ao lado, mas é sempre um prazer debater, trazer informações criativas nesse momento tão difícil que vivemos. Né, doutor Wellington e Geraldo? E sempre pedir a Deus. Estamos muito próximos do final. Mas às vezes o final ele é mais difícil que o começo. Obrigado, doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. As redes sociais. Por favor. Desculpa, eu emocionei aqui na minha sustentação. Emocionei. No Instagram, Camargo Leonardo, e o Camargo é com 2 Cs. Tá certo, doutor Leonardo Camargo com 2 Cs. Doutor Wellington Santana Júnior, especialista no direito trabalhista, muitíssimo obrigado. E a sua rede social, qual é? Obrigado você também, Geraldo, pelo convite. Obrigado você pela audiência, pelo carinho da sua audiência, como diz o meu amigo Geraldo Júnior. E as minhas redes sociais são wjunior84, lá no Instagram, ou o Wellington Santana Júnior. Aí você jogar no Instagram, você também me acha, e no Google você vai encontrar o nosso YouTube, Wellington Santana Júnior também. Geraldo, deixa eu fazer só um comentário aqui ao Léo pela brilhante aula que ele deu sobre responsabilidade do agente policial que tomou essa atitude aí essa semana, uma atitude deplorável, e o Léo posicionou muito bem todos os crimes que ele cometeu, a gravidade, as obrigações dele como policial militar. Então, mais uma aula, doutor Leonardo. Obrigado. Parabéns. Obrigado a todos. Essa dupla nota 10. Dr. Wellington Santana Júnior, especialista em direito trabalhista. Dr. Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. E você em casa, especialista pela audiência. E do outro lado tem o Lucas Braga, o nosso nota 10. Eu sou Geraldo Júnior. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.